Eles se viram obrigados a lutar. Eles iam ficar isentos nessa... Por isso que muita gente diz assim, foram os russos que derrotaram o nazismo e tal. eu já ouvi várias vezes essa versão. É óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha. Claro que não. Porque, afinal de contas, eles morreram aos milhões. Foram 27 milhões, praticamente, de vamos dizer, entre civis e militares mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, tirar esse papel não é nem honesto. Agora, dizer que foram os soviéticos que derrotaram os nazistas, é claro que não. Porque os soviéticos sozinhos, eles não conseguiriam lutar contra os nazistas com a sua própria tecnologia. Eles tiveram Lend-Lease americano, eles tiveram ajuda americana. O exército alemão estava todo espalhado, como a gente falou aqui. Ele estava na África, ele estava na Europa, África. Inclusive no norte da África. Várias batalhas foram travadas no norte da África também, porque o Hitler ele chegou por jazigas de petróleo, por interesses assim de fósseis, né? Combustíveis fósseis, que eram muito ricos ali, a região do Mar Vermelho. Então foi, sabe, todo o norte da África ali quase foi conquistado ali por Hitler. Então, quando os alemães entram a partir de 1941 com Pearl Harbor, os americanos, aí o exército alemão, ao invés de se concentrar só, porque aí ele já esqueceu a Grã-Bretanha. Certo. Tá, não deu pra gente pegar a Grã-Bretanha, mas também não era nosso interesse desde o início mesmo. Já temos a França. Agora, nosso vizinho, Rússia. Vamos pra Rússia. Então... essa divisão... Isso aí. Só que, quando os japoneses atacam os americanos em Pearl Harbor, aí os americanos entram na guerra. E quando eles entram na guerra, eles entram na Europa. Eles entram com tudo na Europa e no norte da África. Então, o que Hitler tem que fazer? Quando ele tá de boa lá invadindo a União Soviética. Tá de boa, invadindo numa boa, tá conquistando território. Aí o Hitler se vê obrigado a dividir seu exército. Seu maquinário de guerra, seus panzers, né, que são seus tanques, sua força aérea. Então, sabe, ele dilui. Alguns ficam aqui e outros vêm para cá. Não só para manter a França. Vamos lembrar que o dia D da invasão da Normandia também foi um tropeço gigantesco para Hitler, sabe? Então, ele teve que diluir o seu exército em várias frentes. E aí, a União Soviética então aproveitou esse momento. E o dia D só teve sucesso porque ele estava com essa força diluída. Se ele tivesse com força total, talvez... É complicado, Vilela. Já fizeram algum tipo de projeção? Eu acho que... assim, o que existe são especulações. Né? Nunca dá pra gente ter uma ideia. Saber, né? Porque, querendo ou não, Hitler não tinha como também jogar o seu exército só pra França. Porque seria uma batalha localizada. Ele tinha que tentar, sabe, pegar o máximo possível que ele pudesse de todos os lados. Agora, se ele pudesse jogar todo o seu exército só pra França, no mínimo... teria sido uma carnificina muito maior do que foi. Assim, sem sombra de dúvidas. Teria sido o dia D já foi sangrento. Né? A Batalha de Omaha. Cara, né? Tudo aquilo que aconteceu já foi assim, absurdamente sangrento. Se a Alemanha tivesse todo o seu poderio, sem dúvida nenhuma, ou teriam parado a invasão americana, ou teriam, sabe, guerreado por 1000 anos ali até o último tiro. Entendi. Então foi um momento em que Hitler se viu forçado, cara. E ele dividiu o seu exército. Tem até um historiador muito, muito bom, que é um dos que eu mais gosto, um americano chamado Victor Davis Hanson. E ele faz uma projeção muito legal que é a seguinte. E aí ele faz uma comparação com a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, lá em 431 a.C. Hitler, a Alemanha nazista, lutou contra Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. 4, vamos dizer, potências. Sozinho. Se Hitler tivesse pegado só os americanos sozinhos, ou só os britânicos sozinhos, ou só os franceses, como de fato pegou e arrebentou, ou só os soviéticos, é bem possível que eles tivessem ganhado. Os nazistas, individualmente. Agora, em grupo, impossível. Né? Então foi tipo assim, vamos dizer, do ponto de vista, colocando em termos simples, é o que a gente chamaria de uma covardia, né? Claro. Tipo assim, juntou lá os 4 brutamontes contra um.
Embora esse um fosse o grande problema da história. É, o fortão, né? O fortão, isso aí. Mas querendo ou não, tinha 4 fortões também ao mesmo tempo. Então, ainda bem, né? Ainda bem que Hitler não tinha... estratégia de... Ele não tinha mais força. Porque se mesmo ele sozinho conseguiu dar todo esse trabalho, conseguiu fazer uma guerra durar praticamente 6 anos, né? Agora imagina se ele tem um Estados Unidos do lado dele. Putz. Aí no caso dos soviéticos é o seguinte, né, voltando no lance de que muita gente dá crédito até demais. Tem que dar crédito, mas também tem que reconhecer que é o seguinte, as batalhas... Por que não não foi militarismo russo? Foi mais a resistência russa mesmo, assim, do ponto de vista... Tipo, o Stalin foi mandando a galera pra morrer, cara. Foi mandando a galera pra morrer. A galera ia morrendo, ia morrendo. Em cada batalha, se você vê se você pegar a Batalha de Kursk, que é a maior batalha de tanques, se você pegar a Batalha de Stalingrado, então, nem se fala. Tipo assim, o saldo de mortos soviéticos comparados com de alemães era, assim, 3 vezes mais. Cara. 4 vezes mais, em alguns momentos. Stalingrado, se eu não me engano, morreram 800 mil alemães, aproximadamente. Russos morreram quase 2 milhões. Foram 2 milhões de russos. E detalhe, foi uma vitória soviética. Ah, é? Lembra que eu falei pra você que não necessariamente quando você tem mais mortos de um lado, significa que a batalha foi perdida. Entendi. Porque a Rússia estava lutando dentro do seu território. E Stalin foi mandando todo mundo pra guerra. E foi todo mundo morrendo, todo mundo... Então, assim, foi mais uma batalha de cansar os nazistas do que uma vitória militar. Entendi. Porque veio inverno, inclusive. Aí no inverno era praticamente impossível os alemães desgastados depois de tanto tempo. A batalha durou 2 anos, se não me falha a memória, quase isso. Durou muito tempo a batalha. Então você imagina que os alemães não só estavam lidando com tudo isso, quanto ao mesmo tempo tendo que lidar com dificuldade logística dentro da Segunda Guerra Mundial e tal, num território inimigo, com muita gente. Muitos soldados. O maior destacado de soldados, seja inexperientes ou não, foram os soviéticos. Então não foi militarismo, em hipótese nenhuma. Foi ali. Tipo assim, a galera foi sendo... Sabe, as buchas foram sendo jogados, cara. Infelizmente, os soviéticos eles não estavam preparados para isso. Principalmente Stalingrado e depois as outras batalhas. Aí, a partir de Kursk, a Batalha de Kursk, que foi essa batalha de tanques, com a ajuda do Ocidente, não só militar, quanto em dinheiro, matéria-prima e todos esses fatores que são importantes na guerra. Aí sim a Rússia conseguiu começar a crescer. Aí começou a desenvolver tanques melhores, teve o T-34 mais bem desenvolvido, aí bateu de frente com os Panzers, os Tiger One, os Elephants, todos esses que são, tipo assim, foram a pérola do exército alemão. Aí sim, os soviéticos começaram a crescer. Mas foi o que aconteceu, perderam milhões e milhões e milhões ali, quase 27 milhões de pessoas nesse momento.